Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nesta nossa classe do Vem e Segue, onde nós estamos estudando este ano o Velho Testamento. Hoje vamos estudar Provérbios e Eclesiastes, sendo que no livro de Provérbios nós vamos estudar os capítulos 1 a 4, 15 e 16, o 22 e o 31. E Eclesiastes nós vamos estudar de 1 a 3, o 11 e o 12. É uma alegria recebê-los na nossa classe. Aqueles que ainda não são inscritos, convido a se inscrever para que possa acompanhar todas as semanas. Todo domingo, 6 da manhã, os nossos vídeos estão sendo publicados com uma boa mensagem, a boa palavra de Deus que cura a alma ferida. Peço a todos que possam deixar o seu like, que ajuda muito a divulgar nossa classe, e que compartilhe com os seus amigos. As citações que vou falar hoje, e vou falar várias, quando você olhar aqui nos comentários, você vai poder encontrar ali todas as citações. Fique à vontade para usar, coloquei as referências de onde foram tiradas, e será uma grande ferramenta para você utilizar no teu ensino, seja familiar, seja na igreja, seja como teu estudo pessoal para ponderação. Vamos começar então? O livro de Eclesiastes, ou melhor, o livro de Provérbios primeiro, ele é considerado uma biblioteca de sabedoria dos israelitas. É uma literatura dos hebreus, ou seja, mestres do povo, né, pegaram a lei de Deus e fizeram pequenos versos para poder transmitir conhecimento de uma forma mais clara e mais simples às pessoas. Muitos desses provérbios são atribuídos a Salomão, alguns deles foram escritos, já se sabia antes, e outros depois, foram acrescentados depois da vida dele. Não estão no mesmo nível, vamos dizer assim, dos escritos dos profetas, mas são escritos de grande valor e fazem parte da Bíblia como a palavra de Deus. Muito bem, vamos começar pelo capítulo 1, lendo aqui, ou melhor, os versículos 7, depois eu continuo nos demais. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O que seria temor do Senhor? Será que significa, né, que todos nós devemos ter medo de Deus? Medo de Jesus Cristo? Seria isso, temor do Senhor? Claro que não, né? A palavra temor aqui, ela está mais ligada à reverência. Falando sobre este assunto, o presidente David O. McKay, certa vez, falou o seguinte, ensinou o seguinte, abre aspas, a maior manifestação da espiritualidade é a reverência. De fato, a reverência é a espiritualidade. A reverência é um respeito profundo misturado com amor. Um escritor disse que ela é a mais nobre, ou mais nobre dos sentimentos humanos. A reverência abrange a consideração, a deferência, a honra e a estima, fim da citação. Então, temor do Senhor, aqui como está no livro de Provérbios, tem o sentido de reverência. Reverência é a própria espiritualidade de uma pessoa. E eu gostaria então que, baseado nas palavras do presidente Brigham Young, nós pudéssemos entender melhor o contexto desta palavra, o temor do Senhor. Respeitar, um sentimento de profundo respeito por Deus misturado com amor. Eu fui criado pelo meu avô paterno e eu tenho muito temor nesse sentido do meu avô, porque eu respeito muito e eu amo muito. Dá para entender essa mistura de respeito e amor? Então aqui, quando nós falamos aqui no 7, parafraseando, poderia ser assim, o respeito e o amor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Bonita, né? Eu fico pensando assim, sabedoria, o Senhor fala aqui, e fala
também de conhecimento. Conhecimento e sabedoria seriam a mesma coisa? No versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Aqui fala também de instrução. Então, conhecimento, sabedoria, instrução seriam a mesma coisa? A doutrina de tua mãe, todos já viram aqui, se a mamãe falou aquilo, cuidado que acontece, não é assim? E daí no 9 diz assim: porque diadema de graça serão para a tua cabeça. Ou seja, quando nós damos ouvidos aos ensinamentos de nossos pais, especialmente se eles forem tementes a Deus, esse conhecimento vai nos ajudar na vida, a termos uma vida mais longa, com uma coroa de cabelos brancos, e teremos paz, alegria na nossa velhice. É muito bonito, né? Mas voltando à pergunta, conhecimento, instrução, sabedoria seriam a mesma coisa? O presidente David O. McKay, numa outra oportunidade, ele falou o seguinte, abre aspas, uma coisa é adquirir conhecimento e outra bem diferente é aplicá-lo. A sabedoria consiste na aplicação correta do conhecimento e a verdadeira educação, aquela que a igreja incentiva, é a aplicação do conhecimento com o fim de desenvolver um caráter nobre e semelhante a Deus. Fim da citação. Que maravilhoso, né? Então a verdadeira sabedoria é nós obtermos todo o conhecimento que nós temos, seja secular, seja espiritual, que vem através do ensino das Escrituras, palavras dos profetas, e possamos aplicar isso em nossa vida para nos desenvolvermos e termos um caráter mais nobre e semelhante a Deus. Não é extraordinário? E no livro de Nefe, no livro de Mormon, né? no livro de Mormon, em 2 Nefe 9:28, ele fala assim, umas palavras maravilhosas, que fala assim, quão astuto é o plano do maligno, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. 2 Nefe 9:28 e 29. Você já viu isso? Às vezes pessoas instruídas, pessoas cultas, acham que não precisam de Deus. Acham que são a última cocada lá do pacote, né? Elas acham que simplesmente elas são as sábias e que não precisam de Deus. E poderíamos fazer vários comentários, mas eu não quero me alongar neste assunto. Que possamos ser sábios. Sábio é aquele que usa todo o conhecimento que tem para se tornar um discípulo do Salvador Jesus Cristo, viver o Evangelho de uma forma feliz, alegre nesta vida mortal. Continuando, nós estamos vendo aqui que fala-se muito nos provérbios sobre sabedoria, e no capítulo 2 diz assim, e também são conselhos de pais para filhos, não é? Eu vejo que nós, como pais, que amamos tanto nossos filhos, queremos o melhor para eles e nos esforçamos para aconselhá-los em retidão. No capítulo 2 de Provérbios diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. No 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Veja, então, se você buscar a sabedoria, se você buscar guardar os mandamentos, se você procurar ter essas palavras de vida eterna no coração, então aprenderás, né, do temor do Senhor. Ou seja, então você vai te aproximar com respeito e amor a Deus e vais obter conhecimento. No 6 fala, porque o Senhor é o que dá sabedoria. No 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para aqueles que se aproximam
do Senhor em retidão, ou seja, com temor do Senhor, com respeito e amor, aplicando em sua vida os ensinamentos do Evangelho, procurando se tornar melhores discípulos, seguidores do Salvador Jesus Cristo, tendo-o como Pai, e a nosso Pai Celestial como Pai, sendo um com eles, lembra de Moisés 6? Então o que vai acontecer? O Senhor reserva a verdadeira sabedoria para estas pessoas. E qual é a verdadeira sabedoria, irmãos? É o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. E aplicar isso em tudo em nossa vida. Imagina, todos nós passamos por provações, adversidades, mas como nós temos a perspectiva eterna que o Evangelho nos possibilita, passamos pelas provações da mortalidade de uma maneira mais serena, mais confiante, com mais esperança em Jesus Cristo. É extraordinário, é maravilhoso. Muito bem. E daí fala assim, no 20, para andares pelo caminho dos bons, guardares as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra. Lembra que a terra se tornará um reino celestial, onde as pessoas que receberão vida eterna lá estarão. O que significa isso? Vida eterna e exaltação, que habitarão com Deus. Esta terra se tornará um corpo celestial e nós poderemos, se formos os retos, habitar com Deus, cheios de luz. Que coisa maravilhosa. Continuando aqui no capítulo 3, dos versículos de 1 a 3, diz assim, e esta passagem aqui é apropriada para todos nós, especialmente para aqueles como eu que estão começando a entrar na velhice, né, na idade mais madura. Eu sou muito garoto ainda, tenho 63 anos, mas estou começando apenas. Diz assim, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te prolongarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a felicidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Escrever a lei de Deus no nosso coração, uma coisa extraordinária, não é? Escrever no nosso coração aqueles ensinamentos de nossos pais que viviam o Evangelho, não é extraordinário? O apóstolo Paulo também citou esta passagem em seus ensinamentos, e ele diz assim no segundo capítulo de Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, agora sim, versículos 2 e 3. E a pergunta é, como posso escrever a lei de Deus no meu coração? Como posso pegar todo este conhecimento de Deus e colocar e escrever lá no meu coração? Poderia pegar, por acaso, uma caneta e escrever ali? O apóstolo Paulo nos dá uma dica, ele diz assim, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E então, ao estudarmos as Escrituras, ouvirmos as palavras dos profetas, ponderarmos, aplicarmos em nossa vida, seremos cheios do Espírito Santo, que testificará em nosso coração da verdade. E ao sentirmos o Espírito Santo, junto com o estudo e aplicação das Escrituras, elas vão ficar registradas no nosso coração. Significa que elas serão interiorizadas, farão parte da nossa vida, parte do nosso caráter, parte de nossa personalidade. E isso é algo assim extraordinário. Todo esse livro de Provérbios, ele é maravilhoso. E aqui nos versículos 5 e 6 tem uma das passagens da Escritura que eu mais aprecio, que diz assim, eu gosto tanto dessa passagem, na verdade, mas eu gosto muito de Provérbios 3, 5, 6, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esta passagem de escritura, em muitas ocasiões da minha vida, ela fez toda a diferença. Toda a diferença. E tem feito nos meus dias. E o que significa confiar? O que significa confiar em Deus? É saber que Ele sabe toda a verdade. Ele sabe das coisas como eram, como são, como serão. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabe como nos ajudar. Podemos confiar no Salvador que deu a vida por nós. E ao confiar no Salvador, poderemos moldar nossa vida pela dele. Poderemos ter esta esperança que nos traz a vida eterna, a esperança em Cristo, Cristo Jesus. Jesus Cristo. Muito bem. E no 7 fala assim: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Novamente lembrando que nós falamos de temor do Senhor, reverência, significa se aproximar de Deus com respeito e amor. Então, tenha reverência, respeito e amor ao Senhor e te afasta do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios 3:8. Significa que estaremos seguros, significa que estaremos no caminho da vida eterna, significa que ao aceitar e aplicar as palavras do Senhor em nossa vida, nos tornaremos homens sábios, faremos com eles convênio e viveremos esses convênios. E a expiação de Cristo terá poder sobre cada um de nós, nos preparando para a vida eterna, que virá para todos aqueles que forem retos, justos, tementes a Deus. Ai, que coisa extraordinária, não é? Muito bom. E no 9, 10, tem uma passagem que me alegrou muito, encheu meu coração de esperança também, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura, transbordarão de vinho novo os teus lugares. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Domingo eu conversava com uma pessoa e ela falou assim: eu guardo as escrituras, né? Eu tomo vinho. Irmãos, o vinho aqui naquela época, vinho novo, era mais tipo um suco de uva do que qualquer outra coisa, quando fala vinho novo. Porque quando você faz o vinho, é o suco de uva, então você deixa por um bom tempo fermentando. E quando ele não fermenta, ele é novo, então é mais um suco, na verdade. E lá naquela região a água era saloba, e por isso que eles faziam essa bebida para se alimentar. Muito bem. Não devemos tomar vinho, não devemos tomar bebidas alcoólicas, bebidas fortes, que fazem mal para o nosso corpo, afasta o espírito da nossa vida, destrói família, reputações, destrói a vida. Qualquer tipo de droga, na verdade, seja bebidas ou outros tipos de droga, nos afasta de toda a retidão, perdemos nossa vontade. E nenhum discípulo do Senhor deve se envolver com isso. Mas aqueles que por acaso tenham se envolvido sempre podem se arrepender, que significa muda de vida e continua teu caminho. Mas o que significa honrar ao Senhor? Honrar é uma profunda, demonstração de respeito e reverência por alguém ou alguma coisa. No sentido aqui de honrar ao Senhor, ele significa demonstrar muito respeito e amor pelo Senhor. E o que significa honrar com os teus bens? Significa o dízimo, irmãos e irmãs. O presidente Gordon B. Hinckley, ensinando sobre o dízimo, ele disse assim, abre aspas: não acredito que teremos um converso firme na igreja até que pague o dízimo. O cumprimento desta lei será o teste de seu amor pela obra e de sua lealdade a ela. Acredito que, de algum modo, precisamos colocar isso no coração,
que o dízimo é uma oportunidade, uma bênção e não algo facultativo que desconsideramos com impunidade. Fim da citação. Nossa, o dízimo então é um teste de fé, se realmente acreditamos em Deus. O presidente Howard W. Hunter também ensinou, abre aspas, se pagarmos nossos dízimos por causa de nosso amor a Deus, em completa liberdade e fé, nós estreitaremos nossa distância até Ele e nossa relação com Ele se tornará íntima. Nós seremos libertados da escravidão, da letra da lei e seremos tocados pelo Espírito e sentiremos uma unidade com o nosso Deus. Fim da citação. Não é maravilhoso? Irmãs e irmãos, que possamos ter esse tipo de fé, que possamos ter esse tipo de comunhão com Deus. E talvez você que esteja me ouvindo, especialmente se você não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem acompanhado os vídeos, as videoaulas, você deve estar pensando assim, o irmão André está falando isso porque ele é bispo da igreja, né? Então deve ter algum interesse, e eu tenho realmente muito interesse. O interesse é que você possa ter mais fé em Deus e possa ajudar no desenvolvimento e no progresso do reino de Deus na terra. Apenas para conhecimento, que é de conhecimento de todo membro da igreja, o clero da igreja, ou seja, a liderança eclesiástica em nossas alas, estacas, pelo mundo afora, o bispo, ele serve de maneira voluntária. Eu tenho meu trabalho, trabalhei a vida inteira, 42 anos na verdade, e tenho minha aposentadoria uma boa, modesta, que eu e minha esposa vivemos. E todo membro da igreja que serve na igreja, né, nas alas, nas estacas, nas missões, eles servem com amor, com dedicação e de forma voluntária. E então, irmão André, para onde vai o dinheiro do dízimo? Vai para a construção de capelas, de templos, a proclamação do evangelho ao mundo, manuais, livros, para que o reino possa ir tão rápido quanto for a fé do povo. E para você que não é membro da igreja, eu coloquei um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem assim, onde localizar uma capela. Daí tem um link, você clica ali, você vai escrever o teu endereço, vai aparecer tipo o Google Maps, assim, onde você mora, e daí você, lá embaixo, no quadradinho, vai estar escrito assim, ala ou ramo. Daí você clica ali e ele vai mostrar onde tem a ala mais próxima, né? A nossa unidade nós chamamos de ala ou de ramo. E ali onde tem uma capela, uma congregação. Daí você vai aperta e daí vai te dar um endereço, quem é o bispo, telefone do bispo, horário. E daí você vai poder ir lá e ver onde é utilizado o dízimo. Mas lembra, todos os irmãos, as irmãs, todos servimos de forma voluntária na igreja. Doamos nosso tempo, nossos talentos para a edificação do reino de Deus. E eu sou tão grato por isso, tão grato. Muito bem. Continuando aqui, no versículo 13 do capítulo 3 ainda, diz assim, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Os profetas de Deus têm nos orientado continuamente a buscar instrução, buscar conhecimento, estudar, ter uma profissão, se tornar autossuficiente. E à medida que nós tornamos-nos autossuficientes, nós podemos ajudar na edificação do reino. Teremos mais tempo para servir, mais tempo para ajudar as pessoas. A igreja tem universidades, a Universidade de Brigham Young, por exemplo, que elas ficam lá no estado de Utah. Tem uma outra unidade da universidade enorme, gigante, com milhares de alunos, lá em Rexburg, Idaho. Tenho 2 filhos que se formou em cada uma dessas unidades. Também, irmãos, a igreja tem um sistema que se chama Pathway, que é um sistema de universidade de distância para o mundo inteiro, ensinando as mais diferentes faculdades que você pode estudar e buscar instrução para poder se tornar autossuficiente. Individualmente você pode se tornar uma pessoa autossuficiente, progredir, prosperar. Não é? É maravilhoso.
que possamos então seguir a voz dos profetas e nos instruirmos. Muito bem, vamos continuar. Capítulo 4. Por que eu vou pulando de capítulo em capítulo? Porque não é uma sequência lógica, assim, são vários ensinamentos e nós estamos escolhendo alguns. Por exemplo, no capítulo 4, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, antes de ler. Qual é a vantagem que nós temos por receber mais luz na nossa vida? Qual é a vantagem de viver o Evangelho? E aqui no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, fala assim: porém, a vereda dos justos é como a luz resplandecente que brilha mais e mais até o dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçarão. Uma luz resplandecente, brilhante até o dia perfeito. O dia perfeito é quando nos encontraremos novamente com o nosso Pai Celestial para permanecer com Ele. Essa luz que nós recebemos também é chamada de a luz de Cristo. Todos nós nascemos com a luz de Cristo. Podemos dizer que a consciência faz parte. É muito mais que isso, mas faz parte. De termos a capacidade de discernir o que é certo do que é errado. E quando nós fazemos ordenanças com o Senhor, né? João 3,5 fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, significando o batismo de água e o batismo de fogo. Esses dias eu estava num batismo de uma menina e então eu dei uma mensagem, falei do batismo de água e de fogo. Depois do discurso eu voltei e falei um pouquinho mais. Olha, o batismo de água é muito fácil, né? Você emerge, submerge na água, você se molhou, afundou e subiu, né? Assim, representando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, simbolizando que você, aquela velha pessoa, morre ali e nasce para uma nova pessoa, cheia do Espírito. E o batismo de fogo, será que é uma tocha de fogo que nós... explicando para a criança, é simplesmente uma bênção. Um irmão que tem autoridade coloca as duas mãos sobre a cabeça da pessoa e faz uma oração pelo poder do sacerdócio e confere a ela o dom do Espírito Santo, o direito, a companhia, de ter a companhia do Espírito Santo sempre consigo. Então esta luz é a luz de Cristo e também o recebimento do Espírito Santo, que nos iluminará e nos guiará. O presidente Brigham Young, certa vez, explicou o seguinte, antes de comentar, muitas vezes nós olhamos as pessoas falando assim: ai, como é difícil viver o Evangelho, ai, como é sofrimento, ai... Já viram isso? O presidente Brigham Young, falando sobre esse assunto, ele falou assim: dizem que a vida do cristão é cheia de dor, tribulação, pesar e tormentos terríveis, de lutas externas e temores interiores, de ansiedade, desespero, melancolia e lamentos. Seu caminho é supostamente repleto de armadilhas e incertezas. Mas isso é um engano, pois a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Enquanto o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. A fé que abracei tem me dado luz em troca de escuridão, bem-estar em troca de dor, alegria e felicidade em troca de pesar e tristeza, certeza em troca de incerteza, esperança em troca de desespero. Fim da citação. Então, quando nós falamos que no Evangelho nós recebemos a luz de Deus em nossa vida, nós não estamos de maneira alguma insinuando que não teremos dificuldades, provações. Claro que teremos. Nós estamos na mortalidade, tanto bons quanto maus. Todos ficam doentes, todos envelhecem, todos passam por dificuldades, mas aquele que é considerado justo, aquele que é um discípulo do Salvador, que recebe a influência do Espírito Santo em sua vida, que a luz de Cristo está sempre com ele, ele passa por todas essas dificuldades de uma maneira diferente, com uma perspectiva eterna de sua própria realidade. Aquele momento não o define.
ele tem uma perspectiva eterna. Percebe? Assim como você, se estiver passando por alguma dificuldade agora, lembra, o Senhor está te ampliando a tua visão, para que você tenha uma perspectiva eterna. E às vezes vemos pessoas dizendo assim, nossa, por que essas coisas acontecem comigo? Só dá desgraça. Daí... Calma, muitas coisas fazem parte da mortalidade e não tem nada a ver com você. Mas continua no caminho do discipulado e então encontrará alegria no meio de toda a infelicidade. Encontrará esperança quando tiver desespero, como ensinou o profeta de Deus. Bom, vamos continuar, irmãos. Eu me empolgo aqui, daqui a pouco nós vamos estar muito tempo falando. Vamos lá. Muito bem. O que nós estamos vendo em todos esses provérbios, nós estamos falando de relacionamentos, relacionamentos de pessoas, relacionamentos de Deus. Normalmente, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos comunicamos, conversamos, trocamos ideias, opiniões, pontos de vista. E como a comunicação pode nos ajudar nos nossos relacionamentos, especialmente aqueles relacionamentos familiares. Provérbios 15, no versículo 1, tem uma passagem maravilhosa que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou repetir. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, se nós somos ásperos, rudes com as pessoas, grosseiros, nós vamos provocar mais ira, mais desunião, e aí vai. Mas a resposta branda, ela traz paz, traz contentamento, segurança, felicidade. O elder Marvin J. Ashton, certa vez disse o seguinte, abre aspas, comumente, aproveitamos os momentos de comunicação como ocasiões para afirmar, mandar, arguir ou ameaçar. De maneira alguma, no sentido mais amplo, deve-se usar a comunicação familiar para impor, ordenar ou embaraçar. Não é que divergências devam ser ignoradas durante a discussão, mas é necessário pesá-las e avaliá-las calmamente. Nosso ponto de vista ou opinião, em geral, não é tão importante quanto um bom e saudável relacionamento. A cortesia, o respeito ao escutar e responder durante uma discussão são fundamentais para o diálogo apropriado. Quão importante é saber como discordar do ponto de vista alheio sem ser ofensivo. Quão importante é termos períodos de debate antes das decisões. Diz John Stephens. Descobri que a cabeça não ouve nada até o que o coração escute. E então, o que o coração sabe hoje, a cabeça entenderá amanhã. Fim da citação. Muito bonito, não é? Irmãs e irmãos, que possamos nós sermos pessoas que se comuniquem com mansidão, com calma. Lembra, os mansos herdarão a terra, serão vida eterna. Salvador que falou isso. Percebe? Especialmente no lar. Talvez ao alcance de minha voz tenha lares que muitas pessoas brigam, discutem. Procura aplicar esse Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Muito bem, vamos continuar. Nos versículos aqui 31 e 32, tem uma parte muito especial que fala sobre repreensão, que diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O que significa, irmãos, a repreensão da vida? O que significa... deixa eu refazer a pergunta. Como esta repreensão da vida pode nos ajudar? Lembra, os anos vão passar para todos nós. E houve uma época em que eu era mais jovem.
como muitos que estão ouvindo aqui, fomos jovens também. E depois, com a idade, veio o amadurecimento. Como é que esse amadurecimento veio? Através de diversas, diferentes dificuldades da vida, sofrimentos, na verdade, que fizeram com que nós fôssemos amadurecendo. E depois de passar por aquela situação, nos tornamos uma pessoa mais equilibrada, que aguenta melhor os desafios da vida. Lembra? A chuva vem para todos, o sol nasce para todos, as provações fazem parte da mortalidade. O irmão A. Maxwell, que posteriormente se tornou um apóstolo do Senhor, na ocasião servia como comissário de educação da igreja, ele comentou o seguinte, abre aspas, nosso modo de vida precisa dar margem a essa necessidade de enfrentarmos a realidade em nossa própria vida. Provérbios diz, o discípulo de Cristo necessita esperar a repreensão da vida e sofrimento, pois o sofrimento é o suor proveniente de nosso esforço pela salvação. O sofrimento está na agenda de cada um de nós. Fim da citação. Ou seja, em outras palavras, muitas das coisas que passamos fazem parte da mortalidade, tanto para justos, tanto para os infiéis, tanto para aqueles que têm uma vida honrada como para os desonrados. Mas então, qual a vantagem, irmão André? A vantagem é que quando você se torna um discípulo de Cristo, quando você se torna uma pessoa de retidão, a tua visão se amplia, você enxerga mais longe. Você tem uma melhor compreensão da vida, morte, ressurreição. Você tem isso guardado dentro do coração como um testemunho. E embora hoje você conheça pela fé, um dia conhecerá pelas experiências, pela própria vida mesmo, pela visão e tudo mais. Continuando, no versículo 9 ainda do capítulo 15 diz assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Fico pensando, que todos nós, eu, você, todos nós fazemos os nossos planos, planejamos como levar nossa vida, e nossos planos são bons, mas o Senhor vai dando as corrigidas. E às vezes nós temos um plano, mas daí o Senhor nos chama para fazer outra coisa. O que nós fazemos? Seguimos o plano do Senhor, que é melhor. Irmãs e irmãos, que possamos ser as pessoas sábias desse mundo. As pessoas sábias têm a palavra de Deus no coração e aplicam, vivem os ensinamentos do Evangelho. O capítulo 22 tem uma passagem que é muito conhecida, que todos nós falamos e ouvimos e que sabemos, que diz assim no 22, versículo 6, instrui a criança no caminho que deva andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não é maravilhoso? Hoje nós vivemos num mundo em constantes transformações. O mundo em que eu vivi quando nasci era totalmente diferente de hoje. Não tinha nada do que nós temos hoje. Não tinha celular, não tinha um smartphone, não tinha esses YouTube da vida, não tinha nada disso. Nós brincávamos muito com bolinha de gude, as crianças brincavam na rua, hoje não sai, né? Hoje ficam lá no celular. O mundo mudou, irmãos e irmãs, mudou muito. Outro dia eu estava vendo alguns quadros do Salvador e fiquei olhando, lá no templo, aliás, e fiquei olhando aquelas paisagens maravilhosas, né? Aqueles artistas que tentaram retratar com tanta maestria, né? Algumas fases da vida do Salvador. E eu fiquei olhando, e eu fiquei observando que ali não tinha smartphone, não tinha televisão, não tinha nada do que nós temos hoje. Mas as verdades eternas do Evangelho eram ensinadas. Aquilo que realmente tinha valor na vida e que continua a ser ensinado hoje, irmãos e irmãs. Embora nós tenhamos mais tecnologia, embora tenhamos mais conforto, mais alimentos,
a água encanada, essas coisas todas que não tinha naquela época. Nós, eu e você, não podemos menosprezar o Evangelho de Cristo, porque aquelas verdades que foram ensinadas lá no meridiano no meridiano do tempo, né, dos tempos, né, quando o Salvador estava aqui na Terra, ou aqui nas Escrituras, elas se aplicam naquela época e se aplicam agora. São verdades imutáveis que vão conosco para a eternidade. Esta terra passará, mas os ensinamentos do Senhor continuarão para sempre. Temos um pouquinho de tecnologia. Cuidado para não se sentir como os sábios, né? Ah, eu já sei tanto, olha, sei até mandar uma mensagem aqui. Irmãos, isso é nada comparado com as verdades do Evangelho. Muito bem. O presidente Hinckley, falando sobre ensinar as crianças, ele falou assim, abre aspas, é óbvio que o grande bem e o terrível mal existem no mundo. Hoje são os frutos doces e amargos da educação recebida pelas crianças de ontem. A maneira como ensinamos uma nova geração é a maneira como o mundo será dentro de poucos anos. Se vos preocupais com o futuro, examinai a educação de vossos filhos. O autor de Provérbios declarou com sabedoria, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Fim da citação. Eu fico pensando na atual geração, mas em especial naqueles de nossa família, nas crianças, nos nossos netinhos, né? Que possamos dedicar mais tempo, que possamos ser um exemplo, que possamos inspirar fé, confiança em nossos filhos, com brandura, com amor, como dizem as Escrituras. E então chegamos no capítulo 31. O capítulo 31 é maravilhoso. E eu gostaria de fazer uma homenagem a todas vocês, irmãs, ao ler uma parte que vocês conhecem bem também. Começa ali no versículo 10 do capítulo 31, que diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Eu achei a mulher virtuosa. Amo a minha esposa, que maravilhoso. A minha companheira amada da vida. Eu vou parar aqui, senão vou descer muitos elogios. Não existe uma mulher perfeita, um homem perfeito, que às vezes o jovem se preocupa, eu tinha que casar com aquela pessoa que foi pré-ordenada para mim. Calma, não é assim. Você procure o Senhor, faça com que Deus tenha influência na tua escolha e cases com uma boa esposa que possa te ajudar. E aqui tem um perfil maravilhoso de uma boa esposa. Continuando, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, tão confiante, que despojo não lhe faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio de mercador, de longe traz o pão. Ainda até de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha do fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Provê e vê que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pega na roca. Isso é para fiar, né, irmãos? Irmãs. No 20, abre a sua mão ao aflito e ao necessitado. Estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, por sua casa, porque toda a sua família anda vestida de escarlate. 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura é o seu vestido. O seu marido é conhecido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintas aos mercadores.
A força e a glória são os seus vestidos, e alegre-se com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Atenta ao andar de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, que se aproxima do Senhor com respeito e amor. Irmãs, talvez ao alcance da minha voz aqui tenhamos irmãs que dizem: irmão André, mas eu me esforcei tanto para ter um bom casamento e acabei me separando. Irmãs, não importa agora se você já está na velhice, é viúva, ou se você ainda tem a bênção de ter o marido, o esposo querido ao seu lado. E o importante em tudo isso no Evangelho é continuar sendo esta mulher virtuosa que traz as bênçãos do Evangelho à sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Percebe? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo não deixarão ninguém de fora do reino celestial. O que temos que fazer é continuar vivendo o Evangelho com todo o nosso poder, mente e força. Isso, quando eu falo isso, também não estou me dizendo, irmãs, para termos ansiedade, desespero, nada disso. Apenas viva um dia de cada vez. Um dia hoje, um dia amanhã, um de cada vez. Que possam as irmãs ler e reler isso e procurar ver a sua vida como esta mulher virtuosa. Que bom. E assim nós terminamos o ensino de Provérbios. O livro de Eclesiastes, eu vou ler duas partezinhas rápidas. O livro de Eclesiastes, né, também chamado de O Pregador, fala muito sobre vaidade. E o sentido deste livro também, ele se refere à mortalidade, né? A palavra vaidade, no sentido que está aqui no livro de Eclesiastes, é no sentido de temporário, de fugaz. Fugaz é aquilo que desaparece rápido, que é passageiro. E então a vaidade, ela está se referindo à mortalidade que passa rápido. É esse o sentido, tá bom? Muito bem. Então no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O que ele está dizendo? Tudo na vida é passageiro. Não importa se você é uma pessoa que tem muitas riquezas, abundância de tudo em sua vida, você é uma pessoa muito simples que vive um dia após o outro. Não é a quantidade de bens que vai definir quem vai receber a vida eterna, mas aquele que se torna sábio, aquela sabedoria do Evangelho, ou seja, aquele que aplica os ensinamentos de Deus à sua vida, que se torna um discípulo verdadeiro e reto. Os mansos da terra que herdarão esta terra quando ela for um reino celestial. Percebe? Então, a vida eterna e a exaltação, elas estão ao alcance de todos nós. E o Senhor apenas pede que possamos ir a Ele. Né? Vem e segue-me, diz o Salvador Jesus Cristo. Ir a Ele e viver seu Evangelho. Tá bom? No versículo 9, no capítulo 1 ainda, diz assim: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isto se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Está se referindo aqui à mortalidade, que tudo é passageiro, que um dia todos iremos, só isso, tá bom? Mas no capítulo 3 tem uma passagem que é muito conhecida de todos nós, que diz assim, no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, no 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Falando sobre tempo e sobre essa passagem, o elder Darlin H. Oaks, do Quórum dos 12, diz: em todas as decisões relevantes de nossa vida, o mais importante é fazer a coisa certa. Em segundo lugar, apenas um pouco abaixo da primeira, é fazer a coisa certa na ocasião certa. As pessoas fazem a coisa certa na ocasião errada. Podem ficar frustradas e serem ineficientes. Podem ficar confusas, pensando se fizeram a coisa certa, quando o que estava errado era a escolha de ocasião. Que possamos, então, tomar as decisões certas no tempo certo, para podermos recolher as bênçãos do céu em nossa vida. E para finalizar, eu gostaria de ler no capítulo 12, no versículo 7, que diz assim: e o pó voltará à terra, como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, tudo é passageiro na mortalidade. A terra foi criada não com o intuito dela continuar no estado que está para sempre. Lembra, quando Adão e Eva estavam aqui, era um estado paradisíaco, não tinha morte. Então, depois da queda veio a morte, e um dia haverá a ressurreição. E também lembra, essa escritura está dizendo que tudo é passageiro nessa terra. Nós vivíamos com Deus na existência pré-mortal, hoje estamos vivendo aqui na mortalidade, um dia morreremos e iremos para o mundo espiritual. E um dia ressuscitaremos e nos tornaremos imortais. Que dia maravilhoso! O nosso espírito jamais se afastará de nosso corpo, como agora, por ocasião da morte. Quando todos viermos a morrer, um dia separaremos o espírito do corpo, isso é a morte. O corpo volta para a terra, vira pó, e o espírito volta para Deus. Lembra, Deus vive, Jesus Cristo vive, e Ele fez um plano de felicidade para nós, que como parte do plano viríamos a esta terra, passaríamos por essas experiências e viveríamos em retidão, e devido à expiação de Cristo, poderíamos retornar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. Queridas irmãs, queridos irmãos, tchau. Esta é a aula que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que de alguma forma tenha te ajudado. Tenha uma ótima semana, um bom dia. Tchau.